7h17, 7h17. O recado agora é para os moradores do Jardim Astro e Bandeirantes, em Sorocaba. Os bairros devem ficar sem água hoje, entre a 1 e as 5 horas da tarde. De acordo com o SAI, responsável pelo abastecimento na cidade, a interrupção no serviço é por conta de uma manutenção da CPFL. Vale lembrar ainda, mais do que nunca, na situação que nós atravessamos, a orientação é para que a população economize água. A semana começa com sol em toda a região. A gente vê aí imagens ao vivo do céu em Sorocaba, neste belo amanhecer com este sol maravilhoso, hein? A cidade registra hoje mínima de 15 e máxima de 28 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 27. Boituva registra a mínima de 14 e máxima de 28 graus. Um incêndio de grande proporção atingiu a vegetação de um loteamento abandonado na Vila Tote, em Laranjal Paulista. Segundo os bombeiros, há suspeita que isso tenha sido criminoso. Ninguém ficou ferido, apesar do excesso de fumaça no local. Foram necessárias mais de 3 horas para controlar o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local frequentemente apresenta este tipo de problema. O último incêndio foi registrado na semana passada. E um outro incêndio foi registrado na tarde deste domingo no centro de Serquilho. O fogo atingiu um terreno baldio onde havia pedaços de madeira. Os bombeiros levaram 2 horas para controlar as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido também. Em Sorocaba, foi registrado mais um incêndio às margens da rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 106, próximo às obras da Arena Multiuso. Segundo os bombeiros, o fogo começou em um matagal e atingiu uma estrutura de madeira. Ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas depois de 3 horas. E atenção, você que busca uma nova colocação no mercado de trabalho, são várias vagas de emprego disponíveis na região. E alguma delas, com certeza, lhe interessa. Confira. O Centro de Atendimento ao Trabalhador de Votorantim está com vagas em aberto para analista de TI, inspetor de qualidade, jardineiro e terapeuta ocupacional. Os interessados devem acessar o CAT pela Praça Lecide Campos, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Já em Piedade, há vagas para caseiro, farmacêutico, professor de inglês e técnico em eletrônica. O PAT fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26. O PAT de Salto de Pirapora tem oportunidades para vigia, balconista de açougue, eletricista e mecânico. Os candidatos devem ir até a rua Pedro Aleixo dos Santos, número 75. Em Itapetininga, as vagas disponíveis são para arte finalista, inspetor de alunos, operador de caixa e vendedor de consórcio. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua Coronel Afonso, número 790. Olha a hora, são 7 horas e 23 minutos. Muito bom dia para você que liga aqui na TV Sorocaba SBT e acompanha conosco o Noticidade de Manhã. Nós voltamos ao vivo com o Renato Diniz. Renato, como é que está o trânsito neste momento para os motoristas que vão sair de casa e vão acessar as principais vias da região agora às 7h23, Renato? Fernando, o trânsito bastante complicado para o motorista. A gente vai mostrar até um outro ângulo aqui perto da Praça Lions também, o final da Avenida Afonso Vergueiro e o acesso para a Marginal, para a Avenida Dom Aguirre, com um grande número de veículos. O motorista enfrenta um pouquinho de lentidão por conta do sinal vermelho, um grande número de carros, vai ter uma certa dificuldade. A gente observa até aqui do outro lado, o cinegrafista Eduardo Bastos vai mostrar para a gente, complicação para a vida do motorista aqui na praça. Um grande número de carros, alguns até fecharam o cruzamento e os amarelinhos, os agentes da Urbis, estão orientando para tentar facilitar um pouco a vida do motorista, que já está complicado nesse começo de segunda-feira. E para quem vai para a capital, vai enfrentar lentidão
em algumas rodovias. A partir do quilômetro 23 já tem lentidão na Castelo Branco, na pista marginal, tem lentidão também na pista expressa. Na Anhanguera, por conta de um acidente, o motorista vai pegar trânsito a partir do quilômetro 24 no sentido capital. E na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão é a partir do quilômetro 17. Não está fácil a vida do motorista nesse começo de semana, Fernando. Exatamente, viu, Renato? As imagens do Eduardo Bartels ali à sua direita, à minha esquerda do vídeo ali, mostram porque os motoristas que vão acessar aí a Castelinho aí, olha, precisam de paciência nesta manhã aí na Avenida Dom Agui, hein? Trânsito bem intenso aí, viu, Renato? Um trânsito bem mais complicado do que nos últimos dias. É a volta até por às volta aulas, da né, Renato? volta às aulas nas escolas particulares. Na rede pública já tinha voltado por conta da Copa, mas volta ao normal é até um pouco mais complicado do que estava antes das férias a vida do motorista aqui em Sorocaba. Exatamente. Renato, obrigado pelas informações aí, paciência e cautela para os motoristas. A gente fala agora de futebol. Na Copa Paulista, pelo grupo 2, o Paulista perdeu para a Inter de Limeira por 1-0. No grupo 3, apesar do empate em casa em 1-1 com o Grêmio Osasco, o São Bento manteve a liderança. O Atlético Sorocaba também empatou em casa em 0-0 com o Santo André e agora está na 7ª posição do mesmo grupo. Pelo Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada não foi muito boa para os paulistas, não. Nenhum time grande da capital venceu. Vamos aos resultados. Aos 9 minutos de jogo, Conca fez uma bela jogada e cruzou para Cícero balançar as redes. 10 minutos depois, Rafael Sobis tocou para Wagner, mas Davi, zagueiro do Goiás, marcou contra. Final, 2-0. O Inter venceu o Santos em Porto Alegre. O ex-menino da Vila, Alan Patrick, cobrou falta e Rafael Moura, completamente livre, cabeceou para o gol. A vitória garantiu a 3ª colocação para o Colorado. Sem vencer no Brasileirão desde maio, o Palmeiras empatou com o Bahia no Pacaembu. No cruzamento de Vitor Luiz, Henrique abriu o placar para o Verdão aos 15 do segundo tempo. 2 minutos depois, Chiesa aproveitou uma boa jogada de Pará e deixou tudo igual. Em Belo Horizonte, no confronto dos Atléticos, o Mineiro levou a melhor. Na cobrança de lateral, o zagueiro Leonardo Silva fez de cabeça. No segundo tempo, Cléo tocou para Marcos Guilherme, que bateu forte e empatou o jogo. A vitória do Galo veio com 2 gols contra, do zagueiro Léo Pereira e do volante David. Final, 3-1 Atlético Mineiro. Em casa, o Figueirense acabou com a invencibilidade de 5 jogos do Sport, mas continua na zona de rebaixamento. Léo Lisboa, de 20 anos, fez o primeiro gol dele como profissional. Outro garoto, Cleiton, de 18, aumentou a vantagem. De cabeça, Marco Antônio decretou a vitória. Final, 3-0. Em Chapecó, o Flamengo tropeçou mais uma vez e segue na lanterna do campeonato. Aos 6 minutos de jogo, Neném cobrou falta para a área e a bola entrou. 1-0 Chapecoense. O Cruzeiro, atual campeão do Brasileirão, empatou com o Botafogo no Maracanã. Aos 25 minutos de jogo, Edilson fez de cabeça para os cariocas. No segundo tempo, o Cruzeiro deixou tudo igual com Léo. Mesmo com o resultado, a Raposa se mantém isolada na liderança. Sem Kaká, o tricolor ficou no 1-1 com o Criciúma no Morumbi. Ganso deu um belo passe e deixou Allan Kardec na cara do gol. Da cobrança de falta, Rodrigo Souza pegou rebote e empatou. Final, 1-1. Em Salvador, o Vitória venceu o Grêmio e se afastou da zona de rebaixamento. Dudu recuperou a posse de bola e lançou para Barcos abrir o placar. A alegria dos gaúchos durou pouco. No segundo tempo, Caio fez de cabeça para o Vitória. Logo depois, o atacante cobrou um pênalti e fez um rebote final. 2-1 Vitória. Olha, nós continuamos a falar de gol, mas na reportagem que nós vamos ver agora, eles são feitos de uma forma diferente, eu diria. Em Itapetininga foi realizado neste final de semana o primeiro torneio internacional de goalball.
muita gente nem imagina como é disputada esta modalidade, que o Brasil aparece no primeiro lugar do ranking mundial. Então vamos conferir o que é e como foi a competição. Se não a única, é uma das poucas modalidades que a plateia tem de permanecer em silêncio. É difícil, porque dá vontade de comemorar, né? O único barulho sai de dentro da bola. Um guizo emite sons que orientam os jogadores. O esporte é baseado somente pelas percepções tátil e auditiva. Tem a marcação de barbante e fita na quadra, que é por onde eles se orientam, e também pela trave. E na percepção auditiva, então eles vão se localizando o trajeto da bola, tanto pela quicada, mas quando ela está rasteira, pelos guizos. O goalball foi criado há 68 anos por um austríaco e um alemão, e é o único esporte desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Para evitar diferença entre os graus de deficiência, são colocados óculos e vendas em todos os atletas. No primeiro torneio internacional em Itapetininga, times do município, do Rio de Janeiro, de São José dos Campos e da Argentina. Aliás, os donos da casa ganharam de 6-3 dos hermanos. Essa teve um sabor especial, né? Primeiro por ser contra a Argentina, né? E depois que foi um belo do jogo. E a vitória teve lances como estes. Para só assim a torcida deixar o silêncio de lado. O goalball de Itapetininga tem se tornado referência em nível estadual e nacional devido ao desempenho da equipe. Hoje em dia o goalball é o esporte mais praticado pelo deficiente visual. Há 7 anos a gente tem a equipe de Itapê e cada dia mais crescendo no esporte e dando muitas alegrias aí para o pessoal da cidade. Isso sim é exemplo de determinação e, digo mais, superação. O Noticiário de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticiário com Nolan Robertos, que hoje traz uma dica bacana de inscrições para oficinas de desenho em Jundiaí. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família, hein? Saúde e sucesso!